paz do Senhor a todos os remanescentes de Israel. Aqui, quem tem o grande prazer, de estar falando com vocês é a irmã Regina, aqui da cidade de Piracicaba. Sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir para você, deixa o teu like. Você que não é inscrito neste canal, se inscreva. Peço também, continue orando pelo projeto Dorcas, tá, meus irmãos? Me ajude a estar comprando as fraldas geriátricas, as fraldas de criança, irmão, para estar fazendo as doações, tá, irmãos? Neste último mês deste ano, de 2025. Amém? Vou deixar a chave Pix na descrição desse vídeo. Existe oração que Deus responde com sim. Existe oração que Deus ele vai te responder com não ou com espera. E aquilo que Deus está fazendo na tua vida, a resposta de Deus para a tua vida, você não está entendendo. Você está até revoltado. Eu estou falando aqui com mulheres que você está revoltada. Você está revoltada com Deus. Você se sente revoltada com Deus, sabe por quê? Porque aquela pessoa que você amava foi embora. E por mais que você orou para Deus trazer de volta, Deus não trouxe. E você pergunta para Deus, Deus, mas por que o Senhor não trouxe essa pessoa de volta? E você sabe por que Deus não trouxe essa pessoa de volta? Porque Deus te ama. Eu estou falando aqui com mulheres que você foi até atrás da pessoa que você ama, desse homem que você ama. Mas o próprio Deus endureceu o coração dele de uma tal maneira que ele não quis voltar. E aí você chorou, você esperneou. Mas ai de você, se Deus tivesse permitido que ele voltasse para a tua casa. Ai de você, irmã. Entenda, irmã, que existem pessoas que Deus afasta da nossa vida, irmã, por amor a nós. Se Deus ele nos odiasse, Deus deixaria aquela pessoa com a gente. Se Deus te odiasse, Deus ia deixar aquele homem com você. Sabe por quê, irmã? Tem muitos homens, irmãs, por causa das suas prostituição, por causa da vida de prostituição que ele leva. Ele pega doenças. Você não imagina o número de mulheres casadas que por causa das traições do seu esposo hoje, elas estão com o vírus do HIV. Muitas estão só a pele e o osso. Muitas têm que viver em tratamento. Muitas já teceram uma sepultura exatamente por causa do marido.
Quantas mulheres que o marido foi embora, ou foi viver a vida dele, e depois ele voltou. Alguns são tão covardes que eles até desconfiam que eles estão com o vírus, tá, irmã? Mas ele, quando ele desconfia que ele está com o vírus, aí ele quer voltar para a esposa. Mas desconfiando que está com o vírus. Tem uns que são tão covardes, irmã, que sabe que está com o vírus. Mas aí volta para a ex-esposa e não tem um pingo de amor pela mãe dos filhos dele. E ele passa a doença para a esposa. Mas tem mulheres, irmã, que por amor, Deus não permite que o homem volte. Deus não permite, irmã, porque ele está doente. E eu quero dizer aqui para algumas irmãs, olha, você vai receber a notícia que o teu marido, que o teu ex-marido, ele está doente com essa doença. E você vai dobrar o teu joelho no chão e você vai agradecer a Deus. Você vai dizer assim, Deus, muito obrigado. Porque quando eu pedi, quando eu orei, Deus, eu até jejuei, Deus, eu fiz até campanha no monte. E o Senhor, Deus, me respondeu com não. Mas o teu não, Deus, foi um livramento de morte para a minha vida. Tem mulheres aqui que Deus não está permitindo que esse homem que você ama volte para tua casa, mulher, porque Deus está te dando livramento de morte. Deus está, repito, Deus está te dando livramento de morte. Você não consegue entender o porquê que Deus está dizendo não para você. Você pensa, irmão, que Deus, ele prova o amor dele para conosco só quando ele diz sim? Tem muita gente que acha que Deus só vai provar o amor dele para conosco quando ele diz sim para nós. Mas o não de Deus é uma prova de amor. Porque Deus, ele conhece, irmão, cada membro do nosso corpo. Antes da pessoa saber que está com uma doença, Deus já sabe. Deus não está permitindo seu esposo voltar porque ele está doente. E repito, se ele voltar, você vai ficar doente. Quantas mulheres, irmã, não é só esse vírus, não. Quantas mulheres, irmã, hoje estão com outros tipos de doença por causa do marido. Mulheres que pegaram uma infecção tão terrível, que tiveram, irmã, sabe do quê? Tiveram até, irmã, que tirar o seu próprio útero por causa de doença que contraíram com o marido. Porque é um tipo de homem, irmã, que se deita com qualquer mulher. É só ver uma Jezabel, é só ver uma Dalila que ele paga. E cá para nós, irmã, tem muitas Dalilas e Jezabéis aí na vida, irmã, que aparentemente são lindas.
tem o corpo bonito, tem o rosto bonito, são jovens. Mas como diz São Mateus, usa um bom perfume. Por fora, bela viola. Mas por dentro, o pão tá bolorento, irmã. Por dentro, o pão tá podre. Tá cheio de doença. E como ela sabe que elas já estão condenadas, então o que ela vai fazer? O que o diabo coloca na mente dela? Ah, você já está doente mesmo. Então sabe o que você faz agora? Agora começa a passar a doença para os outros. Agora passa a doença para outros aí, ó. E que ele vai chegar, ele vai passar a doença para a esposa dele. Então tem mulheres lindas, irmã, que estão nessa vida. Tem homens lindos que estão nessa vida. Por fora são bela viola, mas por dentro, irmã, eles estão podres. Porque são meretrizes. E Deus, por amor a você, Deus afasta de você essas pessoas. Então, o que Deus está fazendo agora, você não está entendendo, irmã. Só que lá na frente, você vai entender. E você vai até pedir perdão para Deus das coisas que você falou de Deus. Porque você falou tanta coisa de Deus. Você falou que Deus é ruim, que Deus não te ama, que Deus não está nem aí para você, que Deus... Irmã, só porque Deus, ele não está te dando o que você quer. Porque Deus sabe que é o pior. Deus, repito, Deus não está te dando o que você quer, porque é um livramento de morte para a tua vida. Como eu já disse, o não de Deus, irmã, é um livramento de morte para a nossa vida. Amém. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. E eu quero pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo, Pai, meu Deus, possa falar melhor, Senhor, o coração desta mulher, Pai. Eu sei, meu Deus, que tem mulheres, ó Pai, que está revoltada, Deus. Está muito revoltada. Está revoltada, Senhor, contigo. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor está fazendo o que o Senhor está fazendo na vida da tua serva, Deus. O Senhor está fazendo tudo isso, Deus, é por amor. É porque o Senhor ama. E o Senhor, Pai, quer dar e está dando um livramento de morte, Pai, para a tua serva. Ó Deus, eu creio que o Senhor vai fazer a tua filha, Pai, entender, Pai, o porquê que o Senhor está fazendo tudo isso. Deus, eu peço a Ti, Pai, trabalha nesse coração, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor.